Lopes. Oi, Gilene. Reunião ministerial do G20 no Ceará defende o maior financiamento para a área da educação, né? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, esse foi o assunto central durante a semana aqui em Fortaleza, no Ceará, onde primeiro foi realizado o G20 Educação, que é uma etapa preparatória entre os ministros da Educação para a reunião de cúpula que ocorrerá entre os presidentes no Rio de Janeiro neste mês, e também agora, termina hoje, o chamado GEM, que é uma sigla em inglês, mas que em português significa Reunião Global da Educação. Também envolve vários países. O tema financiamento da educação foi um tema central. E o diagnóstico de todos esses países é que há um subinvestimento em educação, mesmo nos países mais ricos. Se a gente pegar o G20, por exemplo, nós temos como membros 19 das principais economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. Temos países como o Japão, Estados Unidos, China, tem também o Brasil, a Argentina, ou seja, são países em níveis diferentes de desenvolvimento e que têm diferentes índices de investimento em educação, mas todos eles têm um diagnóstico de que é necessário investir mais. E essas reuniões de ministros, né, que por exemplo o G20 tem a reunião de cúpula, que é a última que ocorre durante um ano. O G20, a discussão dura o ano inteiro e cada país membro cedia em uma ocasião. Agora o Brasil é quem preside o G20. Então, antes da reunião de cúpula, que encerra o ano presidido por cada país, tem as reuniões dos grupos de trabalho, que são temáticos. Tem, por exemplo, o grupo de trabalho de educação. Os ministros da educação de todos esses países se reúnem presencialmente durante o G20 Educação, que foi o que aconteceu aqui. Mas os técnicos da pasta da educação, os membros do Ministério de Relações Exteriores desse país, eles ficam durante o ano inteiro conversando, fazendo reuniões virtuais para chegarem a um consenso. E um deles foi que é necessário mais investimento na educação. Só que isso não consta no documento final, que é um anexo que o grupo da educação vai encaminhar para a reunião de cúpula. E por que não consta? Porque, embora isso seja um consenso, uma realidade, nenhum ministro da educação quer colocar a faca no pescoço do seu presidente. Então, se tiver escrito no documento final, recomendamos aumento do investimento na educação, o país acaba ficando obrigado nesse acordo internacional a fazer isso. Então, há esse entendimento, isso é dito sutilmente no documento, mas não é dito explicitamente. Só que esse foi o diagnóstico desses países. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma obrigação de investimento mínimo constitucional de 25% da receita líquida do que é arrecadado em impostos na área da educação. Então, todos os entes federados têm que fazer esse investimento. Estado, municípios, a própria União. Só que os municípios, por exemplo, rebolam para investir o mínimo. Imagina se vão investir muito mais que isso. Então, há essa leitura que há essa necessidade. Uma das estratégias, aí falando em âmbito, em termos de países, é que os bancos internacionais, por exemplo, diminuam os juros das dívidas que muitos desses países pagam, principalmente os países mais pobres, porque há um diagnóstico de que o que se gasta com juro de dívida poderia ser investido na educação. Então, se houver um perdão, não total, claro, né, mas uma diminuição dos juros dessa dívida ou dessas dívidas, poderia haver mais investimento na educação. Esse, por exemplo, é um dos movimentos feitos por esses países, os mais pobres, que precisam principalmente investir mais em educação. Esse é o clima por aqui. Agora, a diferença entre o que sai no documento final e o que acontece aqui é grande. Nós, por exemplo, da imprensa, podemos acompanhar em algum momento as reuniões que ocorrem entre os ministros, só que não é o tempo inteiro, porque o bicho pega dentro das reuniões. Os ministros não entram em consenso, os países têm realidades e culturas muito diferentes, então até todo mundo chegar no que pode ser escrito no documento final, tem muita briga.